Cara, o Olavo é um cara muito inteligente em muitos aspectos, mas ele não é nenhum guru e dono da verdade do universo e tudo mais, né? Ele falou bastante besteira sobre bastante coisa, né? Mas eu tenho que admitir que, tratando de política e mais especificamente, né, da influência do comunismo mundo afora, o cara é ali a autoridade máxima, né? E uma coisa interessante sobre ele ter morrido, né, é como ele morreu, né? Ele morreu de Covid. Ele jogou fora muito do que ele disse, né, em alguns livros dele, né? Se tornando um apoiador cego do Bolsonaro, né? Chegando até a comentar em certo ponto que isso daí era só uma gripezinha, né? E deu lá o argumento do torto dele para justificar isso. Aí foi e morreu de Covid. Tragicômico, né? Tá aí um cara que realmente eu respeito ao máximo, o Enéas, cara. O Enéas, ele nasceu no Acre, ele é acriense, acriano, sei lá. Tá vendo o quanto que eu não sou erudito feito Enéas, né? E aí ele viveu boa parte da infância e começo da adolescência dele em Belém do Pará, né? Na cidade que eu vivia. Trabalhou na feira ali, né? E perdeu o pai muito cedo, teve que sustentar mãe e irmãos desde cedo. E o cara, assim, fora da curva, o cara é muitíssimo inteligente mesmo, mesmo. Ele é a junção de superdotação com genialidade. E mesmo assim, com total falta de oportunidade, cara. Pra ver aonde é que o cara conseguiu chegar, né? Literalmente da miséria, morava num barraco. Cara, eu sei o que que é um barraco em Belém do Pará, bicho. E eu tenho certeza que, sei lá quantos anos que o Enéas ia ter hoje em dia, já seus 90 anos, o, há 80 anos atrás, né? 70 anos atrás, Belém era a pobreza extrema pra onde se olhava. Aí eu tive ver vídeos antigos da cidade, cara, nessa época. Cara, é uma tristeza completa ali, cara. O... E se um barraco hoje em Belém já é algo triste demais, cara, imagina naquela época. E ainda assim o cara conseguiu sustentar mãe, sustentar irmãos, trabalhando na feira, né? E em toda na condição miserável que é aquela feira até hoje, meu Deus, não imagino como deve ter sido naquela época, aquela feira de Belém lá no Ver o Peso. E, eu, e o cara conseguiu, bicho, passar em primeiro no exame para ser admitido como estudante da escola de medicina do Exército, cara. Só duas pessoas, dizendo ele, né, que só duas pessoas do norte do Brasil passaram nesse exame e ele ficou em primeiro. Em primeiro geral, né? Aí, cara, o cara é um gênio, bicho, um gênio, um gênio, um gênio, um gênio. E era comunista, né? Ele, dentro das suas limitações, né, ainda conseguiu ler bastante. E ele tornou-se adepto do comunismo, ele mesmo já idoso, já na época em que ele era famoso, já ali, final dos anos 90, ali é por volta dos anos 90, né? Ele chegou a comentar publicamente, que ele achava a filosofia marxista muito linda, mas que não conseguia concordar com o comunismo como alternativa viável por causa de duas coisas, né? A primeira é o histórico, né, que onde tentou se implementar não deu certo. Segundo, a lógica por trás, né, que é completamente inviável, já mesmo dentro do campo das ideias, né, antes de levar para a prática, o comunismo já é inviável. Ele, como um homem inteligente, percebeu isso daí. Não precisou nenhum youtuber ir lá explicar por A mais B o porquê que o negócio está errado, né? Ele lendo, estudando, observando o mundo à sua volta, numa época antes da internet, ainda ocupado com todas as suas realizações pessoais e trabalho,
tirou tempo pra meditar no assunto e chegar à conclusão que tava errado, tá ligado? Conclusão correta, inclusive. É um cara que eu admiro demais, né? Fez graduação em licenciatura em matemática, licenciatura em, em português, né, em língua portuguesa, licenciatura em física, em química. Em química eu não tenho certeza, eu tenho quase certeza que ele fez química. Cara, lia livro igual um filho da puta, né? Cara, eu sou um leitor, eu sou um bom leitor, no quesito de ter capacidade de ler e não me distrair lendo e permanecer numa leitura assim por horas, eu consigo. Mas eu sou um péssimo leitor no quesito de, hoje em dia, um péssimo leitor no quesito de ler bastante, né? Eu sou bastante negligente na leitura. Depois que comprei meu PC Gamer lá, cara, desandou aí a minha cultura, né? Eu tenho que ler mais, cara, voltar a ler mais. Aí, e bicho, o cara, até a idade dele avançada, continua aprendendo, sabe? Escreveu a desgraça daquele, o eletrocardiograma, que eu já fui atrás de ler um pedacinho. E é um livro extremamente técnico, cara, que é referência para essa área no mundo inteiro até hoje, né? Esse livro. Um dos tratados mais geniais na área, dizem alguns entendidos do assunto. Aí eu fico imaginando, né, cara? Olha o recurso que eu tive. Cara, por mais que tivesse tido uma infância fodida, eu tive uma infância muito mais tranquila que o Enéas, cara. E no mesmo lugar de onde ele veio, numa época em que o acesso à informação e a qualidade de vida já está muito melhor. Apesar de ainda ser uma merda, está muito melhor do que devia ser na época dele. E o que é que eu realizei até hoje, né? Com minha idade, o Enéas já era oficial do Exército, né? Que ele era, ou era da Marinha? Não estou bem lembrado, acho que era do Exército. No Rio de Janeiro, já trabalhava há anos já na medicina, entendeu? E já tinha uma visão plena acerca da vida do universo e tudo mais que ele adquiriu estudando por conta própria, sabe? Sem precisar ninguém mastigar para ele, igual todos nós hoje em dia fazemos, né? Sem os grandes pensadores do século XXI indo na internet e falando na frente das suas câmeras, né? E eu acho lindo, cara. É uma história de vida assim que merece filmes e filmes. Aí, além da história de vida dele, sobra os posicionamentos dele, né, que não foram concluídos, né? Aí destaca-se, né, o quanto ele condenava como é que se diz? Quando a privatização, isso, a privatização de empresas estatais, né? Condenava veementemente para ele, as empresas deveriam ser estatais, deveriam ter um Estado forte nesse ramo que mantivesse o país em desenvolvimento, né? Ele era um desenvolvimentista estatal. Ele não era ANCAP como muitos ANCAPs aí mal avisados acham. Ele era um cara longe de ser libertário, defensor do Estado e que o Estado deveria ser forte e que as empresas, grandes corporações de tecnologia, de engenharia, de extração de recursos fossem estatais, né? Para que mantivesse a soberania do país. Claro que no modelo ideal, né, sempre da corrupção e do lobismo, também corrupção. E é o que se destaca talvez até mais para a galera mais desavisada sobre as coisas que ele defendia, né? É a bomba atômica, né? Ele defendia que o Brasil devia fazer parte dos países capazes de competir na destruição mútua assegurada, né? Que a hegemonia brasileira era não só, como posso dizer assim,
que a hegemonia brasileira não só seria mais segura, assegurada se não tivéssemos uma bomba atômica, mas que é imprescindível que tivéssemos a bomba atômica, senão a hegemonia brasileira seria retirada. E outras nações tomariam de fato conta do Brasil, e que não teríamos como lidar, principalmente porque com certeza essas nações que tomariam conta do Brasil seriam potências com capacidade atômica, né? E tornou-se verdade, né? O cara tinha razão. A China comprou o Brasil, basicamente, né? Ela está fazendo com o Brasil, agora ainda mais com essa situação da ferrovia aí, mas já vem acontecendo há décadas, o, o que ela fez com aquele paísinho que agora é mais seguro da América Latina, do Bukele, é o Salvador. Ela está fazendo com o Brasil o que ela fez com El Salvador, o que ela fez com alguns países na África, países étnicos de merda lá na África, e o que ela fez com o próprio país, né? Em certo nível, que é basicamente comprar as autoridades e manter todo mundo na linha, basicamente porque está todo mundo devendo ela. E aí, quando a dívida não puder ser paga, ela vai dizer: tá bom, então eu sou o dono da porra toda aqui, eu que mando, os recursos são meus, essas indústrias aí que eu financei são minhas, essas estradas que eu construí eu vou usar, essas ferrovias que eu construí vão estar a serviço do meu mercado, né? E eu estou cagando se vocês estão passando fome, se o meu povo está passando fome, né? O governo comunista chinês está a toda num plano de dominação mundial e eles não vão largar esse osso aí, o que é o Brasil, tão cedo, né? E o Enéas avisou e tornou-se verdade, né? A gente não tem um país industrializado o suficiente para se ver livre dessa influência chinesa. A gente não tem líderes desalinhados com os interesses comunistas chineses para providenciar a ruptura desse, desse, desses laços de merda aí, com o eixo do mal mundial. E a gente não tem a bomba atômica, né, para se ver 100% assegurado de nos tornarmos o fazendão particular de alguma nação com poderio atômico aí, quando a merda bater no ventilador de vez, coisa que está quase para acontecer.